cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em que nós temos a que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a glória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Mesmo em casa, queridos, cante conosco, louvemos ao Senhor juntos, por esse momento, junto com a sua família, exaltarmos o nosso Senhor. Sou tão grato, Senhor, pelo teu amor, tu nos concedes perdão, vida verdadeira tenho, não mais no pó estou, mas filho amado agora sou.
Mas filha amada, agora sou. Faço parte do teu povo, redimido e resgatado. Sou-lhe grato, Pai. Quando eu abro a tua palavra, vejo ensino e promessas que me enchem de coragem. O teu caminho é como uma flecha que acerta o meu peito e muda o meu interior, e transforma a minha vida para o teu louvor. Senhor, eu te agradeço, nos escolheste a dedo. Sou-lhe grato, Pai. Sou tão grato, Senhor, pelo teu amor, tu nos concedes perdão. Vida verdadeira tenho, não mais no pó eu estou, mas filho amado agora sou. Sou parte do teu povo, redimido e resgatado. Sou-lhe grato, Pai. Quando eu abro a tua palavra, vejo ensino e promessas que me enchem de coragem. O teu caminho é como a flecha que acerta o meu peito e muda o meu interior, transforma a minha vida para o teu louvor. Senhor, eu te agradeço, nos escolheste a dedo. Sou-lhe grato, Pai. Foi teu imenso amor que me salvou. Eu sou tão grato, Senhor, meu bom pastor, meu Redentor, Messias e Senhor. Sou tão grato, obrigado por ser meu Salvador. Senhor, eu te agradeço, nos escolheste a dedo. Sou-lhe grato, Pai. Colossenses 1. Quem Ele é, você na sua vida, exalte Ele nessa noite. Ele é a imagem do
pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Boa noite, a graça e a paz de Cristo para você que nos ouve, você que nos assiste, que está em casa nesse momento. Louvado seja Deus. Estamos aqui então para darmos continuidade, na verdade, vamos concluir a carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos no capítulo 4, nos últimos versos. Mas antes de lermos o texto, eu gostaria de nos lembrar de algumas coisas. A carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Para você que tem nos acompanhado, tem nos ouvido falar diversas vezes disso. E acontece que a alegria de Paulo, nessa carta, quando lemos,
é a própria igreja de Filipos, um dos motivos da alegria de Paulo. Porque quando ele começa já no capítulo 4, o primeiro verso, ele fala: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa. Paulo, então, se alegrava tanto nesses irmãos. Você que tem acompanhado sabe o motivo disso, porque foi ele mesmo que já há muito tempo fundou essa igreja. Ele permaneceu naquela cidade, pastoreando esses irmãos com quem ele desenvolveu intimidade e muito apreço. Paulo diz que eles são um dos motivos da sua alegria, chamando eles, então, de coroa. Mas a coroa a que Paulo se refere não é a coroa de um rei, é a coroa daquelas folhas de louro dos atletas quando venciam uma competição, uma corrida, por exemplo, ou é a mesma coroa que era colocada na cabeça de um convidado a se assentar numa mesa de banquete de uma celebração, por exemplo. Essa é a coroa da alegria de Paulo, a própria igreja dos Filipenses. A igreja que lhe deu muito motivo de júbilo, porque era uma igreja fiel, uma igreja saudável, uma igreja que foi fruto, sim, da graça de Deus, mas do esforço do apóstolo também. Paulo, nessa carta, então, dos Filipenses, ele nos traz a doutrina, se não a teologia da alegria. A sua doutrina, a doutrina de Paulo, a doutrina de vida, centrada na pessoa de Cristo Jesus, sendo ele o principal e o maior motivo da alegria do apóstolo. Nós vemos isso de uma forma bem resumida em alguns versículos que a carta nos traz. Eu confesso para você que grande parte dos meus versos prediletos estão nessa carta aos Filipenses. No capítulo 1, já no verso 6, então, nós vemos quando Paulo diz: eu estou certo disso. Aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. No verso 21 do capítulo 1 também ele diz: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. No capítulo 2, os versos 9, 10 e 11, ele diz: assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No capítulo 3, os versos 7, 8 e 9, ele fala: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por amor de Cristo. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ainda no capítulo 3, o verso 14, que fala: prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E no capítulo 4, ele fala, no verso 4, enfaticamente: alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. E ainda no verso 13, bem famoso: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O capítulo 4 de Filipenses, então, é onde nós vemos que a verdadeira alegria de Deus se completa por meio de 3 suprimentos que Ele nos dá no pacote da alegria. Como já vimos anteriormente, Deus nos dá da sua paz, a paz do Evangelho em nossas vidas. Isso nós vimos nos versos 1 até o 9. Deus nos dá do seu poder por meio da sua providência, do seu propósito e do seu fortalecimento. Foi o que vimos na última mensagem, dos versos 10 até o 13. E Deus também nos dá da sua promessa. Hoje, então, nós vamos falar disso, da promessa de Deus,
e vamos encontrar nos versos 14 até o 23. Eu peço que você então tome a sua Bíblia em mãos e me acompanhe na leitura do texto. Filipenses 4, a partir do verso 14. Todavia, fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro fruto que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso. Tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E por fim, as despedidas que ele traz, versos 21, 22 e 23. Cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos cumprimentam. Todos os santos os cumprimentam, principalmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Eu peço então que você feche os olhos e me acompanhe em oração, por favor. Pai amado, a Ti rendemos graças, pois Tu és o Deus rico em misericórdia. O Pai de toda boa dádiva, de graça superabundante, que nos sustenta desde o ventre das nossas mães, o Senhor forte e poderoso, o Senhor soberano, Pai, o Criador do universo, o Deus que fez homem e habitou entre nós, o único capaz de perdoar os nossos pecados, aquele que nos chama de filhos, segundo a Tua graça e misericórdia. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pela instrução do Senhor através da vida do Teu servo, o apóstolo Paulo, naquela época. E a Tua palavra que é viva e eficaz para nós hoje também. Nos conduz, Pai, durante a exposição desse texto, para aprofundarmos cada vez mais nas profundas riquezas do saber e do conhecer de Deus. Desperta em nós, Pai, a fé para crermos no Evangelho, e nenhuma outra palavra, e nenhuma outra pessoa, senão em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Então, hoje, as promessas de Deus, ou melhor, a promessa de Deus. Para nós experimentarmos da promessa divina de Deus, nós precisamos entender a abrangência dessa promessa. O texto nos traz 3 pontos, 3 verdades, se você preferir. O primeiro é que a promessa de Deus é que teremos companhia nas tribulações, como vimos nos versos 14 até o 16. Paulo, ele abre o coração em agradecimento aos filipenses. Ele agradece o apoio, a amizade, o carinho e a concretização do amor daquela amada igreja. Como já falamos anteriormente, Epafrodito veio de Filipos levando donativos, uma oferta, doações para o sustento do apóstolo que estava preso em Roma, num cárcere privado, numa casa, mas preso. Então ele vê o amor se expressando através das doações dessa igreja. Paulo tinha a convicção de que Deus o capacitava para estar bem e viver contente em qualquer circunstância e situação. Mas ele também reconhecia que Deus tinha usado os filipenses como instrumentos da sua graça, para que ele desfrutasse da suficiência de Cristo. A contribuição dos filipenses ao apóstolo foi o jeito de Deus dar consolo e conforto para o apóstolo na prisão. Deus lhe deu para os filipenses a sensibilidade, então, de se associar nas tribulações, nas dificuldades de Paulo daquele momento. Era uma bênção sem medida. A expressão
da graça e do amor de Deus por meio desses irmãos. Como é bom nós sabermos que não estamos e não estaremos sozinhos diante das duras lutas dessa vida, e sabendo disso, o Senhor nos dá vigor, nos encoraja e nos estimula a continuarmos caminhando na caminhada da fé, porque não estamos sozinhos em meio às tribulações. A igreja dos Filipenses deu materialmente para Paulo, mas ele recebeu espiritualmente do Senhor. Então, o que aprendemos já nesses primeiros versos, nesse primeiro exemplo, nessa primeira verdade, a importância de nós participarmos das aflições e das angústias uns dos outros. Nesse período que estamos vivendo de isolamento social, de distanciamento, eu te incentivo, ligue para as pessoas que você ama, ligue para os seus familiares, faça uma chamada de vídeo para os irmãos da igreja, cultive as amizades. As telas que antes nos afastavam estão nos unindo hoje, são a ponte que nos aproxima. Isso é ser igreja, mesmo à distância, mas lembrando uns dos outros e perguntando, fazendo a pergunta: você está necessitado, está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar? É assim que temos que nos portar. Esse é o jeito da igreja viver, unidos, de coração, na alegria e na tristeza, suportando, ou seja, dando suporte uns aos outros em amor. Louvado seja Deus. A segunda verdade que o texto nos traz, os versos 17 e 18, é que a promessa de Deus é que nós temos um crediário aberto nos céus. Quando no 17 Paulo diz: não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. O fruto que amplie o vosso crédito. Nesses dois versos, Paulo usa no original expressões da contabilidade. E ele já vinha fazendo isso antes, né? Considerou todas as coisas como perda, né? O que é lucro, o que não é. Então ele usa nesses dois versos. Mas o que chama a atenção é que parece que Paulo não consegue se conter em gratidão, em agradecer aqueles irmãos amados, porque além de demonstrar que eles foram usados por Deus, que tinham sido um canal da graça divina, ele também amplia a visão dos filipenses, mostrando para eles uma nova faceta diante desse gesto de amor que eles fizeram. Paulo, então, explicou aos filipenses que o donativo que deram, ele foi abençoador, supriu as suas necessidades, mas explicou também que aquele ato de amor fez com que o Senhor olhasse para eles e mandasse registrar nos livros celestes que tinham sido abençoadores, servido como canal da graça, sido generosos e espontâneos. Ele atribui, então, aos doadores um espírito reto, ou seja, aqueles que têm atitudes de fé, de amor e de gratidão. Como resultado, estavam com crédito diante de Deus. Quem primeiro recebeu os donativos foi o próprio Senhor. Para o Senhor Jesus, a oferta dos filipenses foi aroma suave, sacrifício aceitável e agradável a Deus. Portanto, as ofertas dos filipenses, bem como as nossas doações e donativos, quando nós entregamos para abençoar os outros, com uma intenção de glorificar a Deus, são comparados à entrega do próprio Senhor Jesus. Plenamente aceitável e agradável diante de Deus, como sacrifício de aroma suave. Quando nós entregamos ao Senhor, temos que fazê-lo como sacrifícios vivos, pois assim nós vamos prestar, de fato, o nosso culto racional a Deus. O próprio Paulo escreveu lá em Efésios 5:12, portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave.
Então, qualquer ação que fizermos livremente, com alegria e de forma espontânea, qualquer ação que realizarmos em nome do Senhor Jesus para ajudar algum dos nossos irmãos ou um semelhante nosso, em primeiro lugar, é direcionada a Deus. Quem recebe primeiro a doação, a oferta, a contribuição é o Senhor. Nós ajudamos o necessitado, mas quem recebe é Jesus. Então é maravilhoso pertencer a um Senhor que valoriza o que fazemos, quando fazemos com os corações puros, honestos e sinceros diante de Deus. A terceira verdade é que a promessa de Deus nos faz envolvidos com uma riqueza insondável. Por isso, temos o suprimento divino para cada uma das nossas necessidades. É o verso 19 e o 20. Leia comigo, por favor. Verso 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Nós vemos então uma confiança e segurança na promessa e no cuidado de Deus. O apóstolo confirma que nada do que fazemos na nossa vida passa desapercebido diante do Senhor. É certo que Deus nos disciplina quando nós erramos. Ele faz isso porque Ele quer que os seus filhos, eu e você, sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Deus está mais interessado, então, no que fazemos de correto, com o espírito certo, as coisas que dão glória ao seu nome. Quando fazemos isso de modo sincero, estamos fazendo para Jesus. E Ele registra como crédito na nossa ficha de contabilidade celestial. Mas tenha cuidado, Deus faz isso porque Ele é gracioso e quer nos abençoar. É totalmente errado, irmãos, agirmos de um modo bondoso com a intenção de ganharmos crédito diante de Deus. Ele nos dá porque Ele é Deus de graça. A nossa motivação tem que ser a de servir, porque não passamos de servos que devem apenas servir, servos uns dos outros, que não devemos fazer nada por obrigação, mas com alegria, com dedicação, para louvor da glória de Deus, servindo aos irmãos, servindo em casa, a família, servindo os irmãos na igreja e nos nossos ambientes de trabalho, onde estudamos, servindo à distância, hoje em dia, online, como já falei. Mas em relação aos filipenses, Paulo afirma que Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir cada uma das suas necessidades, cada uma das minhas e das tuas necessidades. Não os nossos desejos, mas cada uma das nossas necessidades. Como? Segundo a sua riqueza em glória. Nessa medida, conforme a sua riqueza em glória. Aonde? Aqui, nessa vida, na terra. Deus supre as nossas necessidades. É meio óbvio, mas às vezes o que é óbvio tem que ser dito. Por quê? Porque na glória, no céu, na eternidade, não teremos mais necessidade de nada, porque estaremos diante do Deus, o bom Pai, o bom Deus de toda boa dádiva. É curioso que Paulo ele fez um contraste entre os versos 18 e 19. Veja comigo atentamente o 18 e o 19. Ele traça um contraste entre esses dois versos. Porque quando ele diz ali, vocês satisfizeram minha necessidade, Deus vai satisfazer as suas necessidades. Vocês satisfizeram uma necessidade minha, Deus vai satisfazer todas as suas necessidades. Vocês repartiram da vossa pobreza, Deus vai supri-los com as suas riquezas em glória. Nós não sabemos o que eram, a Bíblia não especifica essas ofertas, esses suprimentos, mas Paulo se alegrou muito ao receber. Verso 19, então,
É maravilhoso quando o apóstolo nos traz essa promessa de que Deus vai nos suprir todas as nossas necessidades segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Vai suprir de acordo com seus infinitos recursos. Já parou para pensar o que Deus tem de mais rico, mais precioso? O verso responde: em Cristo Jesus, porque é em Cristo Jesus que o Senhor nos deu o seu mais precioso tesouro, o Messias prometido, o Salvador anunciado pelos profetas. Ele é o Cristo, o Cordeiro Santo, sem manchas, o Verbo encarnado, visto dos homens. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. É o que Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo 3,16. Então, se você ainda tinha dúvida, Jesus, saiba que Jesus é o cumprimento da bendita promessa de Deus. O sangue de Cristo vale muito mais do que todo o ouro e todas as joias dessa terra. O sangue de Cristo é o alto preço que foi pago pela remissão dos nossos pecados. E é por isso, então, fundamentado nessa verdade que Paulo rompe em louvor, em adoração, no verso 20, quando ele diz: ao nosso Deus e Pai seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amém. É uma exclamação de adoração, é uma doxologia. Paulo está falando: a Deus sejam o louvor e a glória para todos sempre. É o ardente desejo do apóstolo, ele está expressando para essa igreja e para mim e para você hoje. O ardente desejo de Paulo é o de ver os remidos, aqueles que são filhos de Deus, que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, dando louvores a Deus sem fim, louvores pelos séculos dos séculos, para todo o sempre. Então, é uma adoração conclusiva em resposta a tudo que ele escreveu nessa carta. A carta da alegria, repleta de doutrina triunfante, que exalta a grandeza de Deus. A grandeza de Deus, onde nós vemos a sua graça. Durante toda a carta, nós vemos a graça de Deus, que também é o motivo da alegria de Paulo, que foi expresso na pessoa de Cristo Jesus. Veja comigo, vou fazer uma lista, depois vamos para os versos. A graça de Deus, que é perseverante, que concede a fé, que nos santifica, que nos justifica, que nos capacita, que glorifica a Deus e que nos consola. Veja comigo. A graça perseverante, os versos do capítulo 1, verso 6. Estou certo disto, que aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Ainda no capítulo 1, verso 10. Para que aproveis as coisas superiores, a fim de seres sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. A graça que concede fé. Ainda no capítulo 1, verso 29, quando ele fala: pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. A graça que nos santifica, no capítulo 2, o verso 13. Porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A graça de Deus que nos justifica, no capítulo 3, verso 9. E ser achado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A graça que nos capacita, no capítulo 3, verso 10, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. A graça que glorifica a Deus, capítulo 3 ainda, verso 20. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E por fim, a graça que nos consola, no capítulo 4, o verso 5, quando ele diz:
Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Que grande consolação. A esse Deus de tão abundante graça, e somente a Ele nós devemos dar glórias, nós devemos bendizê-lo, nós devemos glorificá-lo. Glorificá-lo. Mas por que nós devemos glorificar a Deus? Por quê? Porque Ele é o doador da graça, Deus é o operador da salvação, o exaltador de Cristo, é aquele que nos conforma na semelhança de Cristo, Ele é o Pai dos crentes, Ele é o revelador da verdade, Ele é o doador da paz e o supridor das necessidades. A glória de Deus vai ser a nossa principal ocupação na eternidade. Santo, santo, santo é o Senhor. Cantaremos junto com os anjos na eternidade. O texto segue, e aí temos as saudações finais, nos versos 21, 22 e 23, quando Paulo diz: cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos cumprimentam. Todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Lembrando que essa carta é destinada a uma igreja saudável, de irmãos fiéis, portanto santos, separados dessa vida vigente. Então a cada um dos santos ele se dirige. A cada um dos santos. Nos versos 21 ele fala: os santos que estão, os irmãos que estão comigo. Quem estavam com ele? Epafrodito, que depois levou a carta de volta para Filipos, e Timóteo. Mas não só eles, porque ele fala desses que estão com ele, fala de todos os santos, vos cumprimentam. Principalmente os da casa de César. César, o imperador da época, Nero, o imperador de Roma, naqueles dias da prisão de Paulo. Então, nós vemos nesses versos que Paulo, na sua saudação final, ele é muito intencional em tudo que escreveu. Essa saudação se destaca por 3 ênfases. Ele enfatiza a unidade em Jesus Cristo. Os irmãos que estão comigo, Timóteo e Epafrodito, estavam sendo igreja com Paulo naquele momento de dificuldade. Estavam presentes, estavam vivendo presencialmente o ser igreja. Então, irmãos, o momento que vivemos de isolamento social, a sua casa, você e a sua família, seja você e a sua esposa, você e seu esposo, você, sua esposa e seus filhos, somos a igreja. Somos a igreja, nos pequenos núcleos. Então ele enfatiza essa unidade. Ele enfatiza o poder de Jesus. O poder de Jesus, porque quando ele fala os da casa de César, ele está falando de todos os crentes de Roma, essa igreja de Roma, que não foi ele que fundou, é uma igreja anterior a esse momento que ele está vivendo, onde muitos já tinham se rendido ao evangelho, muitos romanos tinham se convertido, inclusive judeus daquela cidade se converteram ao Senhor, estavam espalhados pelo Império Romano, muitos deles servindo na casa imperial, inclusive os soldados, aqueles que Paulo estava evangelizando, a quem ele estava pregando o evangelho, e o evangelho estava se espalhando nessa guarda pretoriana dos soldados romanos. Entre os irmãos queridos daquela igreja, tinham amigos de Paulo também, a saber, por exemplo, Priscila e Áquila, lá em Roma. E por fim, ele enfatiza, literalmente, ou ipsis literis, se você preferir, a graça de Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus, no verso 23. Então é dessa forma, e nesses pontos, que o apóstolo Paulo nos traz a promessa de Deus que se cumpre. Aplicando para nós, eu pergunto para você, qual é a sua necessidade hoje? O que você precisa? Sonde e responda para você.
Qual o desejo do teu coração? Talvez dinheiro, poder, sucesso? Saiba que as alegrias imperfeitas desse mundo jamais vão satisfazer o coração humano. Se você anseia por coisas dessa vida, de uma forma exagerada, você precisa confiar na promessa de Deus, na promessa que se cumpriu em Cristo Jesus. Se você é filho de Deus, você tem expectativa no porvir. Se você é filho de Deus, você tem prazer na eternidade. E não está mais amarrado com as coisas dessa vida. Recentemente me perguntaram, pastor, como é que consegue ficar de boas ou tranquilo nesses dias tão difíceis que temos vivido? Isso me fez meditar. Eu lembrei do livro O Peregrino. E de fato, o que vai nos trazer paz, o que vai alimentar a nossa alegria nas coisas de Deus é a consciência de que só estamos de passagem nessa vida. Se você é crente, se você é cristão, se você crê, confia na mensagem da cruz, acredita no Evangelho, você tem essa esperança, essa consciência e essa postura de quem é um peregrino, está aqui só de passagem. E diante disso, eu vejo muito oportuno repetir as palavras de Spurgeon quando ele disse: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra vamos cobiçar. E para concluir de uma forma prática, a carta da alegria, como temos visto nesse decorrer, nos traz o contraponto da alegria, que são os ladrões da alegria, que tentam roubar a alegria. Na carta nós vemos 4 ladrões. Problemas que naquela época continuam vigentes, valendo ainda hoje. Que são os problemas, as pressões das pessoas, somos muito pressionados hoje em dia, mais do que nunca. As nossas prioridades invertidas e as preocupações dessa vida. Mas nós temos recursos para evitar essa perda da alegria. Porque eu e você temos a paz de Cristo a nos guardar. Nós temos o Deus de todo o poder a nos fortalecer. E em Deus, temos em Deus a riqueza da sua glória. O Deus que é rico para nos suprir em todas as nossas necessidades. Com esses recursos espirituais que nós temos em Jesus, nós devemos nos preocupar? Não, não devemos. Mas ainda nos preocupamos. Porque nós vivemos diante de um mundo totalmente diferente. Vivemos num mundo diferente, bem diferente da época do apóstolo, mas um mundo diferente de 4 meses atrás. Um mundo que está mudando os nossos hábitos. Um mundo que está em luto. Segundo a Gazeta do Povo, hoje, no Brasil somente, nós estamos contabilizando 10.278 infectados e já contamos 432 mortes na nossa nação. Eu recebi um texto de um autor desconhecido, está circulando na internet, mas eu achei ele bem interessante, eu vou ler, talvez você já tenha visto, depois você pode procurar se não viu, mas preste atenção. Ele tem o título De repente, um mundo de luto. De repente, a roupa de marca, o perfume importado e as joias não servem mais para nada, porque não tem onde exibi-las. De repente, todo o dinheiro guardado não tem onde ser usado, porque não se pode viajar ou fazer compras nos shoppings. De repente, um carro só é suficiente. Um carro só é suficiente, porque não se pode ir para lugar algum. De repente, a casa da praia vai ficar vazia, porque não se pode chamar os amigos para um fim de semana juntos. De repente, aquele churrasco com a família teve que ser cancelado, a carne congelada, porque não se pode fazer reunião familiar. De repente, aquela linda casa que vivia cheia vai ficar sem ninguém, porque não se pode receber visitas. De repente, os idosos terão que ficar sozinhos, sem o carinho dos filhos e dos netos, porque um simples abraço pode lhes custar a vida.
De repente, aquela sonhada festa teve que ser cancelada, porque as pessoas têm medo de estar juntas. De repente, a vontade de estar perto das pessoas queridas se tornou um desejo proibido, porque amar agora é ficar distante. De repente, entrar na igreja se tornou algo impossível, porque as portas estão fechadas. De repente, o mundo inteiro afetado, porque uma pandemia ameaça a população. De repente, tudo o que se precisa é da misericórdia de Deus, porque mais nada importa nesse momento. Hoje, então, nós temos mais um ladrão da alegria, que tenta roubar a alegria de muitos. Esse ladrão tem um nome, é o coronavírus, que pode causar a doença, conhecida como Covid-19. Essa doença que para muitos tem sido letal. Hoje, ela roubou a nossa convivência e comunhão, roubou o emprego de alguns, os negócios de outros. Amanhã ela pode roubar o ar que respiramos. É o invisível que tornou mais visível a fragilidade da nossa vida. Esse ladrão, ele traz consigo angústia, ansiedade, insegurança e medo da morte, que permeiam os pensamentos de muitos e deixam aflito o coração. Temos que ter medo da Covid-19? Não! Temos que ficar deprimidos pelo isolamento dos amigos ou da família? Não! Temos que ter medo de morrer dessa doença? Não! Quem não está em Cristo deve temer essas ameaças. Quem não pertence ao Senhor, quem não se rendeu aos pés de Cristo, sim, deve ter medo. Mas tem que ter muito mais medo, não da morte física, mas da morte causada pela condenação do pecado que te separa de Deus. Eu te digo, arrependa-se dos seus pecados. Não há mais tempo para viver longe de Deus. Você está com medo? Arrependa-se dos seus pecados. E lance-se aos braços de Cristo, lance-se aos braços do amor de Jesus, que é o perfeito amor, que lança fora todo medo. Se você está com medo, você precisa ter fé. A fé e a alegria do apóstolo Paulo, que confiou nessa bendita promessa de Deus. Nós precisamos hoje olhar para a eternidade como Paulo olhou. Temos que ter a confiança, a expectativa, a esperança de Paulo, como ele nos alerta nos versos 6 e 7 desse capítulo. Leia comigo. Palavras oportunas para aquela igreja. E demais para nós hoje, quando o apóstolo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de graça. O verso 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então você precisa ter fé, você precisa confiar na promessa daquele que deu ordem aos ventos, que silenciou a tempestade, acalmou as ondas do mar. Ele, Jesus, é a rocha firme e inabalável, o Cristo que sofreu, que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia e vive eternamente. Aquele Jesus que disse, quem tem ouvidos ouça a voz do amado que disse, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois, atualizando o verbo, já vos preparei um lugar, assim como fui preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam também. João 14, 1, 2 e 3. Amém. Amém. Creia nessa palavra. Creia em Jesus. Não dê ouvidos às más notícias desse mundo, porque elas sempre existiram. E não vão deixar de existir. Não é a primeira peste, nem a segunda, nem a terceira.
Não é a primeira luta que temos. Não é o primeiro momento em que a humanidade precisa se reinventar. Reinvente-se. Como? Se arrependendo dos seus pecados. Volte-se aos pés de Cristo. Olhe para a cruz de Cristo e arrependa-se dos seus pecados. Não há tempo a perder. Não há tempo a perder. Amém. Deus abençoe.